Juventude perigosa. A moça que despertou o ciúme de um príncipe e a ira de um rei. No reino de Bela Vista, onde as flores dançavam ao vento e os pássaros cantavam melodias que aqueciam o coração, havia uma jovem chamada Lia. Seu talento não era comum. Suas pinturas, vibrantes e profundas, tinham a capacidade de tocar a alma das pessoas. Quando Lia misturava suas tintas, ela não apenas criava cores, mas também emoções. Todas as tardes, os cidadãos se amontoavam em torno de sua pequena taverna, onde ela expunha suas obras. Recentemente, Lia trouxe ao mundo sua maior criação, um retrato do amor verdadeiro, uma tela que pulsava como se tivesse vida própria. Seus pincéis dançavam sobre a superfície, e ao olhar a obra, espectadores sentiam o calor de memórias perdidas, abraços apertados e promessas sussurradas. A fama de Lia cresceu como uma tempestade. Em pouco tempo, ela se tornou a artista encantada do reino, atraindo até mesmo a atenção do príncipe Elias. Elias, um jovem carismático, parecia ter caído sob o feitiço do talento dela. Ele passava horas em frente à tela, fascinado pela profundidade que Lia capturava nas cores. Os olhos do príncipe brilhavam de admiração e logo se transformaram em uma obsessão que deixava as cortesãs inquietas. Mas o que era amor para Elias logo acendeu a ira do rei Harland, que via Lia como uma ameaça ao seu controle. A corte tornou-se um campo de intrigas e olhares furtivos. Durante um banquete deslumbrante, destinado a celebrar o sucesso de Lia, algo inesperado aconteceu. Uma sombra pareceu cruzar a sala, e o riso se transformou em sussurros nervosos. Uma taça quebrou, e o silêncio pesado foi interrompido apenas por um grito aterrorizante. O pânico se espalhou, como se o próprio castelo estivesse se despedaçando. Algo estava muito errado. No clamor dos convidados, Lia fez uma descoberta surpreendente. Uma antiga pintura escondida nos arquivos do castelo. O que antes parecia ser só uma obra esquecida, revelava detalhes sobre sua linhagem, intricados e misteriosos. Ela começou a questionar não apenas suas origens, mas o verdadeiro propósito de sua arte. Seria uma bênção ou uma maldição? A tensão aumentava à medida que a animosidade entre o príncipe e seu pai crescia. Elias, consumido pelo ciúme, não sabia como agir. A dor e a dúvida cercavam Lia, que se via em uma encruzilhada. Usar sua arte como um escudo contra a hostilidade do rei, ou abraçar a verdade sobre seu passado, mesmo que isso custasse a liberdade e o amor. Os murmúrios na corte aumentavam. Olhares de reprovação seguiam Lia. A pressão era insuportável. E com a sombra daquele banquete desastroso pairando sobre eles, qual seria o próximo movimento da jovem artista em meio a um reino à beira do desastre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso
que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão aumentava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Lia sentia o olhar do príncipe Elias queimando em sua pele, mas o peso da ira do rei Harlan pairava sobre ela como uma nuvem negra. A multidão no banquete murmurejava, os rostos esculpidos em expressões de receio. Ela se sentia como uma tela em branco, prestes a ser manchada por uma tinta escura e traiçoeira. De repente, o silêncio foi rompido por um grito agudo. Uma mulher idosa, encurvada pelo peso dos anos, empurrou-se para a frente, os olhos arregalados de terror. A verdade está prestes a ser revelada. O destino de Lia não é o que pensam. A sala congelou. Todos se voltaram para ela, intranquilos, esperando que a tempestade realmente chegasse. A velha apontou para Lia, suas mãos tremendo. Você é mais do que uma simples artista. Sua linhagem é a chave. Você, Lia, é a filha não reconhecida do rei, a verdadeira herdeira do trono. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. O murmúrio se transformou em gritos. Lia se sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. Filha do rei? Como poderia isso ser verdade? Seu passado, que ela nunca tinha questionado, agora se despedaçava em milhões de pedaços. O príncipe Elias demonstrou um choque genuíno. Seu olhar mudava, agora refletindo confusão e uma mistura de sentimentos que Lia não conseguia decifrar. O rei Harlan ficou pálido. Seu rosto se contorceu em fúria e desespero. Silêncio. Isso é uma mentira de desacreditar a verdadeira linhagem do reino. Mas sua voz falhava, revelando seu próprio medo. Lia não sabia se acreditava na velha ou se tudo aquilo era uma trama, mas a possibilidade a aterrorizava. E ao mesmo tempo, despertava uma nova coragem dentro dela. Ela caminhou para frente, o olhar firme, mas o coração palpitando. Se isso for verdade, se eu realmente sou a herdeira, então, que direito você tem de me tratar como uma estranha, pai? A sala silenciou novamente, mas agora eram olhares de espanto e interesse. O choque tomou conta dos nobres, que trocavam comentários discretos. Elias, ainda em estado de perplexidade, se aproximou de Lia. Você não pode acreditar nisso. Pode ser uma armadilha, uma trama para desestabilizar o reino. A urgência na voz dele fez Lia hesitar. Mas havia uma força nova, a invadindo, um desejo de descobrir a verdade. A velha mulher, agora mais calma, avançou. É verdade, a arte de Lia sempre foi diferente. Cada pincelada dela carrega o legado da família real. O sangue dela é uma mistura de amor e dor. E agora ela deve escolher: permanecer na sombra ou reivindicar o que é seu. Nesse momento, o chão sob Lia pareceu balançar. Ela sentiu-se drenada de todas as cores, da vida que sempre conhecera. A ideia de ser a herdeira despertava um turbilhão de emoções. O que isso significava para Elias?
E se o rei Harland se recusasse a aceitar essa verdade? Com a sombra do banquete caótico pairando sobre ela, tudo parecia um quebra-cabeça sem solução. Com um nó na garganta, Lia virou-se para o príncipe. E agora, o que fazemos? A pergunta era simples, mas carregava o peso de um reino inteiro. O olhar de Elias se fixou em seus olhos, e entre eles balançava um futuro incerto, entre amor, dor e poder. Uma nova luta começava, e Lia não sabia onde isso a levaria, mas sabia que precisava descobrir. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Lia puxou o ar, sentindo seu peito apertar. O olhar de Elias queimava em sua pele, e a ira do rei Harland era uma nuvem negra, pesada acima dela. Os sussurros da corte pareciam gritos surdos, e ela se sentia uma tela em branco, pronta para ser manchada. Então, com um grito agudo, a velha mulher deu o golpe mortal. A verdade está prestes a ser revelada. A sala congelou. Todos a encaravam, apavorados e fascinados. Você é mais do que uma simples artista. Você é filha não reconhecida do rei, a verdadeira herdeira do trono. O murmúrio se transformou em um clamor. Lia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Filha do rei. Isso não fazia sentido. Antes que pudesse raciocinar, o príncipe Elias se aproximou. Seu olhar estava cheio de confusão. Isso não pode ser verdade. Pode ser uma armadilha. A urgência na voz dele a fez hesitar, mas no fundo, uma verdade pulsava dentro dela. A velha disse que sua arte carregava o legado real. Cada pincelada dela seria um fragmento da história da família real. E agora, neste momento, essa potência dava a Lia uma nova coragem. Ela enfrentou o pai. Se for verdade, por que não me reconhecer? Um silêncio tenso se instalou. O rei Harland, pálido, finalmente balbuciou. Silêncio, isso é uma mentira. Mas sua voz vacilava. Lia soube que ele também temia as palavras da velha. Então, como um trovão cortando o céu, um estrondo ecoou pelo salão. A porta do banquete se abriu em um golpe violento. Um jovem de pele pálida, com uma expressão de desespero, entrou correndo. Ajuda! Eles vêm! Ele estava coberto de poeira e mudas de viagem. O pânico em seus olhos fez a sala vibrar com uma nova onda de murmúrios. Quem vem? Gritou Harland, mas sua voz se perdeu na ansiedade coletiva. O jovem, em meio ao caos, ergueu a mão. Os guardiões da verdade. Eles sabem sobre Lia. Vieram para levá-la. O murmúrio transformou-se em gritos, e Lia sentiu o coração disparar. Guardião da verdade. O que isso significa? Ela olhou para o príncipe buscando uma resposta. O rosto dele estava lívido de terror. Temos que sair. Eles não vão parar até que... O jovem hesitou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala e o ar se tornou denso e frio. Mas então, com uma raiva que ninguém esperava, o rei arremessou uma taça de cristal que se despedaçou no chão. Se eles vierem, eu os enfrentarei e ninguém vai levar minha filha. O clamor explodiu novamente. Qualquer vestígio de controle sumiu. Filha! O grito da corte era de choque e reprovação. O que o rei havia acabado de confirmar agora reverberava nas mentes de todos.
O passado de Lia, suas origens, a arte que a definia e a relação com o príncipe estavam prestes a se transformar em algo muito mais profundo e obscuro. Então é verdade. O príncipe murmurou, seu olhar agora cheio de um novo medo. Mas o que isso quer dizer para nós? Nesse instante, o ambiente se encheu de uma nova tensão, como se cada pessoa na sala estivesse prestes a escolher um lado em uma batalha que nem mesmo previsões poderiam prever. E enquanto Lia enfrentava a escolha entre o amor, a verdade e um futuro incerto, ela se perguntava: quem realmente eram os guardiões da verdade e por que agora, de repente, tudo estava tão em jogo? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Lia puxou ar, sentindo seu peito apertar. O olhar de Elias queimava em sua pele, e a ira do rei Harland era uma nuvem negra, pesada acima dela. Os sussurros da corte pareciam gritos surdos, e ela se sentia uma tela em branco, pronta para ser manchada. Então, com um grito agudo, a velha mulher deu o golpe mortal. A verdade está prestes a ser revelada. A sala congelou. Todos a encaravam, apavorados e fascinados. Você é mais do que uma simples artista. Você é filha não reconhecida do rei, a verdadeira herdeira do trono. O murmúrio se transformou em um clamor. Lia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Filha do rei? Isso não fazia sentido. Antes que pudesse raciocinar, o príncipe Elias se aproximou. Seu olhar estava cheio de confusão. Isso não pode ser verdade. Pode ser uma armadilha. A urgência na voz dele a fez hesitar, mas no fundo, uma verdade pulsava dentro dela. A velha disse que sua arte carregava o legado real. Cada pincelada dela seria um fragmento da história da família real. E agora, neste momento, essa potência dava a Lia uma nova coragem. Ela enfrentou o pai. Se for verdade, por que não me reconhecer? Um silêncio tenso se instalou. O rei Harland, pálido, finalmente balbuciou. Silêncio, isso é uma mentira. Mas sua voz vacilava. Lia soube que ele também temia as palavras da velha. Então, como um trovão cortando o céu, um estrondo ecoou pelo salão. A porta do banquete se abriu em um golpe violento. Um jovem de pele pálida, com uma expressão de desespero, entrou correndo. Ajuda! Eles vêm! Ele estava coberto de poeira e mudas de viagem. O pânico em seus olhos fez a sala vibrar com uma nova onda de murmúrios. Quem vem? Gritou Harland, mas sua voz se perdeu na ansiedade coletiva. O jovem, em meio ao caos, ergueu a mão. Os guardiões da verdade! Eles sabem sobre Lia! Vieram para levá-la! O murmúrio transformou-se em gritos, e Lia sentiu o coração disparar. Guardião da verdade? O que isso significa? Ela olhou para o príncipe, buscando uma resposta. O rosto dele estava lívido de terror. Temos que sair. Eles não vão parar até que... O jovem hesitou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, e o ar se tornou denso e frio. Mas então, com uma raiva que ninguém esperava, o rei arremessou uma taça de cristal que se despedaçou no chão. Se eles vierem, eu os enfrentarei. Ninguém vai levar minha filha.
O clamor explodiu novamente. Qualquer vestígio de controle sumiu. Filha? O grito da corte era de choque e reprovação. O que o rei havia acabado de confirmar agora reverberava nas mentes de todos. O passado de Lia, suas origens, a arte que a definia e a relação com o príncipe estavam prestes a se transformar em algo muito mais profundo e obscuro. Então é verdade, o príncipe murmurou, seu olhar agora cheio de um novo medo. Mas o que isso quer dizer para nós? Nesse instante, enquanto a tensão crescia, o ar pareceu mudar. Uma sombra atravessou a sala e uma figura alta e esquelética se materializou na entrada, envolta em uma capa negra. A luz das velas dançava, revelando um rosto familiar, mas que ninguém esperava ver ali. Era a mãe de Lia, a rainha Elara, que todos acreditavam estar morta. Silêncio. Sua voz ecoou, imponente. Eu fui forçada a me esconder, mas não posso permitir que a verdade permaneça oculta. O murmúrio de espanto tomou conta do salão. Todos olharam para ela incrédulos. Lia sentiu a dor dentro dela se intensificar. Sua mãe? Morta? É você? Ela mal conseguia acreditar. O olhar da rainha estava repleto de um amor intenso, mas também de dor. Lia, você precisa ouvir. O legado que você carrega é mais do que apenas o título de herdeira. É uma bênção e uma maldição. Você deve escolher, e sua escolha afetará a vida de todos nós. Escolher? O que isso significa? O desespero apertava o peito de Lia. Os guardiões não estão aqui somente para levá-la. Eles trazem uma missão, e você é a chave para abrir portas que nem imagina. Haverá um sacrifício, e você pode ser a única que pode impedi-los de fazê-lo em nome da coroa. Com cada palavra da rainha, Lia se sentiu mais e mais perdida. Ela olhou para Elias, que estava paralisado, e depois para o rei Harland, agora mais sombrio que nunca. O que quer que fosse essa missão, o peso sobre seus ombros estava prestes a aumentar. As cores de sua vida começavam a se misturar em uma tela de incertezas e medos. O eco do passado e o futuro colidiam dentro dela. Elias se viu em uma encruzilhada. Com um nó na garganta, ela sussurrou. E agora? O que faremos? Lia sentiu sua cabeça girar. Sua mãe estava ali, bem na sua frente, e a revelação tinha sido um golpe. O salão inteiro estava em um turbilhão. O impacto da verdade parecia pesadíssimo e enchia o ar, quase palpável. Cada par de olhos na sala fixados nela, esperando respostas. Mãe, você está viva. O coração dela martelava. A rainha Elara se aproximou, com lágrimas nos olhos e um brilho de esperança. Sim, Lia, eu nunca quis te deixar, mas não tive escolha. O reino estava em perigo. A mãe respirou fundo, a voz firme, mas trêmula. Você precisa entender que a sua arte sempre foi uma conexão. O que você pinta é mais que beleza. É um poder que pode mudar tudo. O príncipe Elias, que estava sem palavras, respirou fundo. O que quer dizer com isso? O que os guardiões da verdade querem de Lia? Ele olhou para a rainha, sua expressão confusa. Mas antes que Elara pudesse responder, a porta do banquete se abriu novamente, e desta vez o clima ficou mais tenso. Um homem alto, com uma armadura negra e um capuz cobrindo o rosto, entrou com passos pesados. Ele parou no centro do salão, sua presença fazendo com que todos recuassem. Eu sou Porn, líder dos Guardiões da Verdade. A voz dele era como um trovão.
e nós viemos para reivindicar o que é nosso. Ele apontou para Lia, seus olhos brilhando no escuro. A linhagem real não pode estar dividida. A verdade deve ser restaurada. O murmúrio da multidão se tornava uma cacofonia de medo e desespero. Você não pode levar minha filha. O rei Harland rugiu, a fúria se misturando ao pavor. Ela não pertence a você. Ela pertence ao legado dela, e você o escondeu. O rei ortodoxo que usurpa suas próprias raízes. A acusação de Thorne ecoou no salão. Lia sentiu seu coração congelar. A verdade que ela havia descoberto agora parecia um labirinto sem saída. E então, como um trovão, uma massa de luz explodiu na sala. Um feitiço. Os guardiões haviam lançado uma barreira mágica. O salão foi preenchido por uma luz intensa, e todos ficaram ofuscados. Quando a luz desapareceu, Lia percebeu que estava sozinha no centro, cercada por uma neblina densa, enquanto os rostos familiares simplesmente desapareceram. Lia, a voz de Elias chamou, mas a névoa formou uma piscina de eco, sufocando suas palavras. A verdade nunca foi simples, e você está mais ligada ao reino do que imagina. De repente, lembranças começaram a fluir na mente de Lia. Palavras que nunca escutou, segredos que não sabia. Ela viu vislumbres de sua mãe, da rainha Elara, antes de sua suposta morte, e desentendimentos com o rei Harland. Mas então outras imagens a invadiram. Visões de um reino não apenas perdido, mas desacreditado pela guerra e pela destruição. E entre essas imagens, algo mais sinistro. Alguém de cabelos escuros e um olhar vazio, manipulando fios invisíveis. Quem é você? Lia sussurrou, sentindo uma conexão inexplicável. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ela não entendia o porquê. O eco de risadas sombrias preenchia a névoa. Você não sabe, mas a conexão vai além da linhagem. É uma maldição que se arrasta através dos séculos. A voz do homem reverberou do vazio, fazendo Lia sentir um calafrio. Então, de repente, a visão desapareceu e ela estava novamente no salão. Mas todos estavam paralisados, como se um feitiço os prendesse. E no centro de tudo isso estava Lia, cercada por uma verdade poderosa e aterradora. O que realmente é o legado que carrego? Essa pergunta vibrava em seu coração, mas a saída permanecia como um caminho nebuloso. O que eu realmente sou? E quando a neblina começou a se dissipar, um novo terror tomou conta de sua mente. O verdadeiro inimigo não estava apenas atrás de sua herança, mas no próprio coração da corte. Era um momento de escolha, mas Lia não sabia se estava pronta para a resposta. O que ela faria com essa nova verdade poderia devastar tudo ao seu redor. Lia sentiu sua cabeça girar. Sua mãe estava ali, bem na sua frente, e a revelação tinha sido um golpe. O salão inteiro estava em um turbilhão. O impacto da verdade parecia pesadíssimo e enchia o ar, quase palpável. Cada par de olhos na sala fixados nela, esperando respostas. Mãe, você está viva? O coração dela martelava. A rainha, Elara, se aproximou, com lágrimas nos olhos e um brilho de esperança. Sim, Lia, eu nunca quis te deixar, mas não tive escolha. O reino estava em perigo.
A mãe respirou fundo, a voz firme, mas trêmula. Você precisa entender que a sua arte sempre foi uma conexão. O que você pinta é mais que beleza. É um poder que pode mudar tudo. O príncipe Elias, que estava sem palavras, respirou fundo. O que quer dizer com isso? O que os guardiões da verdade querem de Lia? Ele olhou para a rainha, sua expressão confusa. Mas antes que Elara pudesse responder, a porta do banquete se abriu novamente. E desta vez, o clima ficou mais tenso. Um homem alto, com uma armadura negra e um capuz, cobrindo o rosto, entrou com passos pesados. Ele parou no centro do salão, sua presença fazendo com que todos recuassem. Eu sou Thorne, líder dos Guardiões da Verdade. A voz dele era como um trovão. E nós viemos para reivindicar o que é nosso. Ele apontou para Lia, seus olhos brilhando no escuro. A linhagem real não pode estar dividida. A verdade deve ser restaurada. O murmúrio da multidão se tornava uma cacofonia de medo e desespero. Você não pode levar minha filha. O rei Harlan rugiu, a fúria se misturando ao pavor. Ela não pertence a você. Ela pertence ao legado dela, e você o escondeu. O rei ortodoxo que usurpa suas próprias raízes. A acusação de Thorne ecoou no salão. Lia sentiu seu coração congelar. A verdade que ela havia descoberto agora parecia um labirinto sem saída. E então, como um trovão cortando o céu, uma massa de luz explodiu na sala. Um feitiço. Os guardiões haviam lançado uma barreira mágica. O salão foi preenchido por uma luz intensa, e todos ficaram ofuscados. Quando a luz desapareceu, Lia percebeu que estava sozinha no centro, cercada por uma neblina densa, enquanto os rostos familiares simplesmente desapareceram. Lia! A voz de Elias chamou, mas a névoa formou uma piscina de eco, sufocando suas palavras. A verdade nunca foi simples, e você está mais ligada ao reino do que imagina. De repente, as lembranças começaram a fluir na mente de Lia. Palavras que nunca escutou, segredos que não sabia. Ela viu vislumbres de sua mãe, da rainha Elara, antes de sua suposta morte, e desentendimentos com o rei Harlan. Mas então outras imagens a invadiram. Visões de um reino não apenas perdido, mas desacreditado pela guerra e pela destruição. E entre essas imagens, algo mais sinistro. Alguém de cabelos escuros e um olhar vazio, manipulando fios invisíveis. Quem é você? Lia sussurrou, sentindo uma conexão inexplicável. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ela não entendia o porquê. O eco de risadas sombrias preenchia a névoa. Você não sabe, mas a conexão vai além da linhagem. É uma maldição que se arrasta através dos séculos. A voz do homem reverberou do vazio, fazendo Lia sentir um calafrio. Então, de repente, a visão desapareceu e ela estava novamente no salão, mas todos estavam paralisados, como se um feitiço os prendesse. E no centro de tudo isso estava Lia, cercada por uma verdade poderosa e aterradora. E agora, o que faremos? Sua pergunta ecoou pela sala. E naquele momento, uma explosão reverberou do lado de fora do castelo. As vigas da estrutura tremeram
e o som do caos estourou, cortando a tensão. O que foi isso? Elias, agora à frente, fez uma expressão de horror. Os guardiões estão atacando. É uma emboscada. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra se projetou na entrada. E então, como um portal se abrindo, uma figura surgiu, envolta numa luz tão intensa que ofuscava tudo ao redor. Ninguém conseguiu distingui-la, apenas sentiam um poder pulsante no ar. Quem ousa interromper a verdade? A voz era poderosa e o salão sentiu a presença daquela entidade como uma onda. Mas quando a luz dissipou, Lia ficou em choque. Ali estava sua irmã, uma figura que até então ela desconhecia. Com os mesmos traços da mãe, mas um olhar que emanava algo sombrio. Surpresa! Ela sorriu, mas não era um sorriso bom. Você nunca soube que havia uma irmã mais velha? O pânico tomou conta. A revelação cortou mais fundo que qualquer espada. O que você fez? Por que nunca apareceu? Lia gritou, seu coração batendo descontroladamente. O que isso significava? Eu estava protegendo o legado, mas agora é hora de reclamar aquilo que me foi tirado. As palavras dela ecoaram como um chamado à batalha. Lia olhou em volta, a sala cheia de expressões de surpresa e desespero. A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a romper. E ali, diante de todos, o mundo de Lia estava prestes a mudar novamente. Ela não sabia se poderia confiar na nova chegada. Seria uma aliada ou uma rival. A nova verdade tinha o poder de destruir tudo, e a escolha dela poderia decidir o futuro do reino. O que ela faria agora? Lia sentiu que o chão sob seus pés tremeu. Sua irmã, uma figura que ela nunca imaginou existir, tinha o poder de mudar tudo. O salão estava em chamas de emoção, e a tensão era insuportável. Olhares de incredulidade e pânico circularam por ali. A rainha Elara observou de perto, seus olhos brilhando, com uma mistura de alívio e medo. O que aconteceria agora? Você é a minha irmã? A voz de Lia mal conseguiu sair, agarrada entre o medo e a esperança. O olhar de sua irmã era intenso, uma mistura de desafio e desafogo. Sim, e chegou a hora de você saber a verdade. Antes que pudesse processar, outra explosão ecoou do lado de fora. Luzes tremeluziram, e gritos irromperam. Os guardiões da verdade estão aqui! O grito de alguém na multidão chamou a atenção de todos. As portas do salão se arremessaram com um estrondo, e várias figuras encapuzadas invadiram o espaço. Os rostos escondidos nas sombras. Thorn, o líder dos guardiões, estava ali, cercado por homens e mulheres com armaduras brilhantes. Um deles ergueu a mão, e uma onda de energia mágica avançou sobre o salão. O legado deve ser restabelecido. A voz de Thorn era como um trovão. Lia, você é a chave para nosso plano. Venha conosco. Nos olhos dele, Lia viu uma determinação que a fez tremer. O rei Harland mal teve tempo de reagir. Você não levará minha filha! Gritou, enquanto um dos guardiões avançava em sua direção. Mas antes que pudesse detê-lo, um brilho cortante da luz envolveu Lia e o salão escureceu. Lia sentiu-se ser puxada, deslizando para fora da realidade.
O pânico a envolveu como uma camisa de força. Elias! Mãe! A voz dela se perdeu na escuridão, e então tudo cessou. Quando a luz voltou, ela se encontrou em um outro lugar. Não era mais o salão de banquete, mas uma floresta densa e sombria. Cada árvore parecia sussurrar segredos antigos. Onde estou? Sua voz ecoou, mas ninguém respondeu. No entanto, algo a fez virar-se bruscamente. Uma figura apareceu. Uma mulher de cabelos brancos, parecida com Elara, mas com um olhar gelado. Você finalmente chegou, Lia. O destino não é gentil com aqueles que têm o poder da criação. Quem é você? Lia perguntou, sentindo o medo subir pela espinha. Eu sou a verdadeira guardiã do legado. Sua mãe não é quem você pensa que é. O silêncio da floresta foi quebrado por suas palavras. Lia sentiu a respiração falhar. O legado que você carrega é uma maldição oculta, não uma bênção como Elara te deixou acreditar. O que você está dizendo? Lia lutava para entender. As lembranças de sua infância, os sussurros da arte, tudo começava a fazer sentido. O poder dela, porque agora parecia um fardo. Você não é apenas uma artista. Você é o que os guardiões temem. A primeira da linhagem verdadeira que poderia quebrar o ciclo de dor e destruição. A revelação bombástica fez Lia estremecer. Você está dizendo que sou a responsável por tudo isso? Que sou um alvo? Mas Lia mal conseguia juntar as palavras. Seu coração estava em um turbilhão. Se eu sou a chave, o que acontece se eu não escolher o lado deles? A mulher sorriu, um sorriso amargo. A escolha nunca foi sua, Lia. A linhagem é uma cadeia que se pega, estende além da sua compreensão. Mas agora você tem uma nova opção. Descubra a verdade da sua herança ou reste para sempre refém de suas dúvidas. Uma onda de dor tomou conta de Lia. Se a verdadeira natureza de sua mãe era uma mentira, e se a essência do que ela acreditava ter amoldado fosse uma armadilha, e Elias, em quem confiar agora? As peças do quebra-cabeça giravam em sua mente. De repente, uma visão clareou sua mente. Elias, no meio da batalha, com os guardiões, sua mão estendida em um pedido de socorro. Lia! Ele gritou, mas então desapareceu na neblina. O que acontece com ele? A urgência em sua voz era clara. Isso depende de você. O que você escolher agora afetará não apenas você, mas todo o reino. A mulher começava a desaparecer em uma névoa, deixando Lia com o peso das revelações em suas mãos. Lia sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A escolha estava diante dela. Um caminho sombrio se abria e um futuro incerto pressionava suas costas. O que seria essa verdade sobre sua herança? E o que ela faria para salvar aqueles que amava? Um desespero infundido de esperança se instalou, enquanto ela se preparava para uma luta que ela nem compreendia completamente. O que eu realmente sou? Murmurou para si mesma, enquanto a sombra se aprofundava ao seu redor. A batalha estava prestes a começar. Lia sentiu o chão sob seus pés tremer. Sua irmã, uma figura que ela nunca imaginou existir, tinha o poder de mudar tudo. O salão estava em chamas de emoção. E a tensão era insuportável. Olhares de incredulidade e pânico circularam por ali.
A rainha Elara observou de perto, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. O que aconteceria agora? Você é a minha irmã? A voz de Lia mal conseguiu sair, agarrada entre o medo e a esperança. O olhar de sua irmã era intenso, uma mistura de desafio e desafogo. Sim, e chegou a hora de você saber a verdade. Antes que pudesse processar, outra explosão ecoou do lado de fora. Luzes tremeluziram e gritos irromperam. Os guardiões da verdade estão aqui. O grito de alguém na multidão chamou a atenção de todos. As portas do salão se arremessaram com um estrondo, e várias figuras encapuzadas invadiram o espaço, os rostos escondidos nas sombras. Thorn, o líder dos guardiões, estava ali, cercado por homens e mulheres com armaduras brilhantes. Um deles ergueu a mão e uma onda de energia mágica avançou sobre o salão. O legado deve ser restabelecido. A voz de Thorn era como um trovão. Lia, você é a chave para nosso plano. Venha conosco. Nos olhos dele, Lia viu uma determinação que a fez tremer. O rei Harlan mal teve tempo de reagir. Você não levará minha filha, gritou enquanto um dos guardiões avançava em sua direção. Mas antes que pudesse detê-lo, um brilho cortante da luz envolveu Lia e o salão escureceu. Lia sentiu-se ser puxada, deslizando para fora da realidade. O pânico a envolveu como uma camisa de força. Elias, mãe! A voz dela se perdeu na escuridão, e então tudo cessou. Quando a luz voltou, ela se encontrou em um outro lugar. Não era mais o salão de banquete, mas uma floresta densa e sombria. Cada árvore parecia sussurrar segredos antigos. Onde estou? Sua voz ecoou, mas ninguém respondeu. No entanto, algo a fez virar-se bruscamente. Uma figura apareceu, uma mulher de cabelos brancos, parecida com Elara, mas com um olhar gelado. Você finalmente chegou, Lia. O destino não é gentil com aqueles que têm o poder da criação. Quem é você? Lia perguntou, sentindo o medo subir pela espinha. Eu sou a verdadeira guardiã do legado. Sua mãe não é quem você pensa que é. O silêncio da floresta foi quebrado por suas palavras. Lia sentiu a respiração falhar. O legado que você carrega é uma maldição oculta, não uma bênção como Elara te deixou acreditar. E que você está dizendo? Lia lutava para entender. As lembranças de sua infância, os sussurros da arte, tudo começava a fazer sentido. O poder dela, porque agora parecia um fardo. Você não é apenas uma artista. Você é o que os guardiões temem. A primeira da linhagem verdadeira que poderia quebrar o ciclo de dor e destruição. A revelação bombástica fez Lia estremecer. Você está dizendo que sou a responsável por tudo isso? Que sou um alvo? Mas Lia mal conseguia juntar as palavras. Seu coração estava em um turbilhão. Se eu sou a chave, o que acontece se eu não escolher o lado deles? A mulher sorriu, um sorriso amargo. A escolha nunca foi sua, Lia. A linhagem é uma cadeia que se estende além da sua compreensão. Mas agora, você tem uma nova opção. Descubra a verdade da sua herança ou reste para sempre refém de suas dúvidas. Uma onda de dor tomou conta de Lia. Se a verdadeira natureza de sua mãe era uma mentira,
e se a essência do que ela acreditava ter amoldado fosse uma armadilha. E Elias, em quem confiar agora? As peças do quebra-cabeça giravam em sua mente. De repente, uma visão clareou sua mente. Elias, no meio da batalha com os guardiões, sua mão estendida em um pedido de socorro. Lia! Ele gritou, mas então desapareceu na neblina. O que acontece com ele? A urgência em sua voz era clara. Isso depende de você. O que você escolher agora afetará não apenas você, mas todo o reino. A mulher começava a desaparecer em uma névoa, deixando Lia com o peso das revelações em suas mãos. Lia sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A escolha estava diante dela. Um caminho sombrio se abria, e um futuro incerto pressionava suas costas. O que seria essa verdade sobre sua herança? E o que ela faria para salvar aqueles que amava? Um desespero infundido de esperança se instalou, enquanto ela se preparava para uma luta que ela nem compreendia completamente. Então, de repente, como um trovão cortando o silêncio, uma explosão de luz e som estourou ao redor dela. Lia se viu cercada por figuras vestidas de negro em uma batalha titânica. Gritos de dor e raiva ecoavam enquanto os guardiões e o pessoal que conhecia como sua família lutavam uns contra os outros. No centro da confusão, uma sombra se destacou. Era Malek, o irmão perdido que todos acreditavam ter morrido. Lia, você está viva. O olhar dele fazia um turbilhão em seu coração. Não se deixe enganar por eles. Eles não querem apenas você. Eles querem tudo. As palavras de Malek cortaram a tensão no ar. Tudo parecia um pesadelo. Você é a única que pode mudar o destino do reino, mas precisa escolher seu lado. Ele continuou, a determinação gravada em seu olhar. Mas o que você quer dizer? O que está acontecendo? Lia estava aturdida. Malek estendeu a mão. O segredo sobre você é mais profundo do que você imagina. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Enquanto Lia hesitava, uma luz explodiu à sua direita, e um dos guardiões gritou: ela não pode saber a verdade. Prenda-a! A ordem disparou a adrenalina em seus músculos. O que estava por vir? Qual era a verdade que podia transformar tudo? Sem tempo para pensar, Lia olhou entre Malek e a batalha que se desenrolava. O destino de todos pendia na balança, e sua decisão estava prestes a moldar não só sua vida, mas toda a história do reino que conhecia. Lia sentiu o chão sob seus pés tremer. Sua irmã, uma figura que ela nunca imaginou existir, tinha o poder de mudar tudo. O salão estava em chamas de emoção, e a tensão era insuportável. Olhares de incredulidade e pânico circularam por ali. A rainha Elara observou de perto, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. O que aconteceria agora? Você é a minha irmã? A voz de Lia mal conseguiu sair, agarrada entre o medo e a esperança. O olhar de sua irmã era intenso, uma mistura de desafio e desafogo. Sim, e chegou a hora de você saber a verdade. Antes que pudesse processar, outra explosão ecoou do lado de fora. Luzes tremeluziram. Os guardiões da verdade estão aqui. Um grito de alguém na multidão chamou a atenção de todos. As portas do salão se arremessaram com um estrondo, e várias figuras encapuzadas invadiram o espaço.
os rostos escondidos nas sombras. Thorn, o líder dos guardiões, estava ali, cercado por homens e mulheres com armaduras brilhantes. Um deles ergueu a mão, e uma onda de energia mágica avançou sobre o salão. O legado deve ser restabelecido. A voz de Thorn ecoou, carregada de uma autoridade esmagadora. Lia, você é a chave para nosso plano. Venha conosco. Nos olhos dele, Lia viu uma determinação que a fez tremer. Mas algo dentro dela se agitou. Não vou a lugar nenhum. A resposta escapou dos lábios dela, ferida e feroz. O rei Harland, ainda se recuperando do impacto da presença de sua filha, gritou: "Você não levará minha filha!" Ao passo que um dos guardiões avançava em sua direção. Então, antes que alguém pudesse prever, uma luz intensa e queimada surgiu de Lia, irradiando pelo ar. Uma explosão de cores. E, de repente, tudo mudou. Lia viu sua irmã, que antes parecia confiante, sendo contida por uma energia escura que parecia puxá-la. "O que você fez?" A voz dela tremeu, e dentro dela, um nó se formou. "Você precisa entender." A irmã começou, mas foi interrompida por um grito horrorizado de Thorn. Um dos guardiões, atraído pela luz de Lia, foi atingido pelo brilho e começou a se desintegrar em um mar de sombras e gritos. "Não, você não pode fazer isso!" Thorn bradou, enquanto a energia se intensificava. "A verdadeira herança não é você, mas aquilo que você contém. A força que está dentro de você é um veneno para nós." A revelação caiu como uma bomba. O olhar de Lia se fixou em sua irmã. As imagens na mente dela começavam a se montar. Com o peso da história e o temor pela verdade, ela percebeu que o que ela achava ser o relacionamento de sangue poderia ser uma chantagem mágica e cruel. "Você é uma usurpadora. Você trouxe isso para nós!" Lia gritou, com luzes brilhando ao redor, refletindo sua angústia e raiva. Sua irmã olhou para ela com olhos cheios de desespero e algo mais. Não só dor, mas uma centelha de traição. "Sim, eu sou a verdadeira escolhida, a que inverteu a linhagem do nosso pai." As palavras cortaram o ar e trouxeram um silêncio mortal ao salão. O que Lia ouvira a fez tremer, uma onda de realidade se desdobrando no espaço em que estava. "Não, não pode ser verdade." Elias, em um canto, murmurou, incapaz de acreditar. O choque prevalecia. A rainha Elara não tinha a resposta. A multidão estava apática, mas os olhares de reprovação começaram a se espalhar, mutuamente. E quando a verdade começava a cair, algo nas entranhas do castelo começou a ruir. As paredes tremiam e as sombras na sala começaram a se manifestar em formas grotescas, como se eles soubessem a verdade e se empenhassem a contá-la. "Vocês estão todos condenados!" Thorn gritou. E Lia, cercada pela luz e trevas, sentiu o poder dela se elevar além do que creia ser possível. "Elias!" A voz dela atravessou os ecos do terror. Então, no auge do caos, a conexão com a verdade se intensificou. "Eu não sou um mero recipiente de maldição. Sou a criadora do que está por vir." As sombras rugiram, e um vento forte, prestes a explodir. A irmã de Lia se lançou para a frente, buscando a luz, mas Lia a segurou. A tensão era palpável.
Ela tinha o poder nas mãos, mas a pergunta pairava no ar. Quem realmente controlava quem? O que será de nós? O que você fará com isso? A pergunta ecoou, e Lia teve que decidir: libertar-se de tudo ou se aprofundar na história de um legado que poderia ser a salvação ou a ruína de todos. E nesse momento, o castelo tremeu. O eco de uma promessa antiga chamou Lia, e uma nova batalha para a verdade estava prestes a começar. A tensão no ar era palpável. Lia sentia a energia ao seu redor pulsando, como se o próprio reino estivesse se contorcendo sob a pressão da verdade. Sua irmã encarava-a, uma tempestade em seus olhos. Thorn, o líder dos guardiões, estava prestes a reagir, e o castelo vibrou com a intensidade da batalha iminente. "Você não pode levar minha irmã", gritou Lia, a voz ecoando com força. Ela nunca havia se sentido tão viva, tão poderosa, mas também tão vulnerável. O olhar de Malek, seu irmão, erguido, era um misto de esperança e desespero. "Lia, você é nossa única chance de quebrar esse ciclo. A escolha é sua." No fundo, sua mente girava como as cores de suas pinturas. Cada lembrança, cada pincelada, era um fragmento de sua história. "Não vou deixar que vocês decidam meu destino." A determinação queimava dentro dela. O que quer que fosse essa linhagem, ela tinha que controlar, não ser controlada. Com um movimento rápido, Lia estendeu as mãos, e a luz que brotou delas fluiu como um rio dourado, envolvendo todos ao redor. Thorn hesitou, os guardiões parando em suas trackbacks, assustados pela força repentina. "Vocês não podem me intimidar. Se minha arte é a chave, é hora de usá-la." A energia vibrante iluminou os rostos dos nobres e da corte, que observavam atônitos. A rainha Elara estava às lágrimas. A sua presença dava força. Ela sabia que sua filha tinha o que precisava para enfrentar aquela situação. E então, um grito cortou a sala. Era Elias, desesperado, emergindo das sombras onde estava escondido. "Lia!" Ele corrió en dirección a ella, y cuando se encontraron, o mundo alrededor parecía desaparecer. O que eles tinham era real, o amor era a respuesta. Era la única coisa que poderia salvar o reino. "¿No que eles quieren transformar você?" Ele questionó, la preocupación visible en sus ojos. "Eu não sei, mas não vou deixar isso acontecer." La respuesta de Lia salió con firmeza. A sua volta la luz crecía, e ella percebeu que não estava sozinha, que o amor e a verdade tinham união poderosa. Com a mão apertada na dele, sentiu que poderia mudar tudo. "Eu só quero que você seja feliz." Elias sussurrou, e naquele momento, a força de seus sentimentos se fundiu à energia em erupção ao redor. A beleza de sua conexão era um feitiço mais forte que qualquer poder sombrio. Então, Lia olhou novamente para sua irmã. "Chega de mentiras. Se você realmente é minha irmã, junte-se a nós. Não precisa ser assim." A voz dela ecoou, cheia de esperança. O que Lia não esperava era o que viria a seguir. A figura da irmã hesitou, seus olhos suavizando enquanto a luz pulsava ao seu redor. Eu só queria ser aceita." A confissão estava carregada de dor e arrependimento. Por um momento, Lia viu a vulnerabilidade dela, e uma conexão se formou. "Então vamos lutar juntas.
por tudo que nos foi tirado. Com as mãos unidas, as três figuras, Lia, Malek e sua irmã, criaram um feixe de luz tão intenso que ofuscou a escuridão na sala. A energia explodiu, envolveu os guardiões, e Thorne gritou, tentando lutar contra a força que crescia. As sombras ao seu redor começaram a se dissipar. Em um ato de força, o castelo vibrou e, com um estalo, a barreira mágica se quebrou. Os guardiões, agora desorientados, recuaram diante da luz. O reino estava finalmente livre da sombra que o oprimia. Não, isso não pode ser. Thorne esbravejou, mas a determinação de Lia era inabalável. O passado começava a se desfazer. As correntes da propriedade mágica se quebravam. E a verdade estava finalmente sendo restaurada. E enquanto o castelo se iluminava, ela sabia que essa força vinda de dentro não era apenas sua. Era de todos ao seu redor. Enquanto o castelo parecia se reconstruir, um novo futuro se formava. O amor e a arte haviam prevalecido. Lia respirou fundo, e naquele momento, a dor do passado começava a curar. Mas mesmo após a vitória, havia perguntas no ar. Segredos que ainda estavam por vir. Qual seria o destino deles agora? O que aconteceria com a herança real e suas escolhas? Com a luz do castelo refletindo em seus olhos, Lia tomou a mão de Elias e olhou para o futuro. Estamos juntos, sempre. A frase ecoou como um juramento, e no fundo de seus corações, eles sabiam que a jornada estava apenas começando. E você, leitor, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar esse universo crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada fantástica. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal.